Sempre que começou a ter esse é, papo, né, sobre ansiedade, muito comum na mídia, né, que acho que foi mais ou menos na época lá de 2020, né, quando começou a ter aqueles diversos elementos, aqueles diversos casos, né, por conta de tudo que estava acontecendo. Eu sempre olhava para isso e pensava, "Pô, não tenho muito problema com isso, né, porque de alguma forma eu sempre imaginava que isso estava reservado a pessoas que tinham um temperamento mais ativista, assim, né? Uma característica mais imediatista. E como eu sempre gostei da reclusão, de ficar mais tranquilo na minha e de não ter muita atividade, nunca foi muito assim a minha cara, a não ser quando é para uma finalidade mais artística, assim, ou para um trabalho específico. É, eu então achei que isso não estava dentro das minhas problemáticas, né? Teria outros problemas, mas não esses. No entanto, né, à medida que a vida vai passando, eu fui percebendo que a gente se engana, né, com algumas coisas. E uma dessas coisas, justamente, é esse elemento da ansiedade que atinge diferente algumas pessoas, né? E no meu caso, eu consigo perceber, deixa eu dar uma ajeitada nessa câmera aqui. No meu caso, eu consigo perceber que a ansiedade me pega quando eu estou com muita dificuldade de tomar algumas decisões. E isso tem alguns elementos que disparam essa dificuldade, né, de decidir, de estar, de se comprometer com algumas coisas. Então, assim, o que tem acontecido, né? Nesse momento eu estou começando a planejar, né, um lançamento de um curso de escrita, algo que eu ainda não tinha feito aqui, né? Já tinha feito a oficina de escrita do Ryuk, né? Que inclusive, caso você tenha interesse em saber mais, o link está na descrição. Mas um curso, né, com a minha forma, a minha maneira de analisar e compreender a poesia como um todo e as obras de arte, eu nunca fiz isso na internet. Então, e aí tenho pensado como organizar melhor o conteúdo e tornar isso de forma mais clara, né? Além disso, tem as coisas da minha vida pessoal, né? Tem um trabalho dando aulas de música e tem a questão das redes sociais, né? Que te busca estar mantendo o trabalho por lá, né? Então, assim, e algumas outras coisas que vão surgindo também que não estão muito no meu controle, né? No geral, tudo se resume na minha cabeça no seguinte: tenho coisas para fazer ou problemas para resolver. Simples assim. E tá, aí como que eu vou pegar esses problemas e resolvê-los através da escrita? Já que o tema desse vídeo está relacionado com isso, né? Como é que eu vou, através do processo de escrita, fazer com que isso, essa ansiedade seja dissipada? Então vamos lá. Só dando uma recapitulada aqui no que eu anotei. Certo, então essas preocupações que vão se acumulando, elas precisam ter um direcionamento. Porque acontece que quando a gente está com várias coisas na cabeça, a gente precisa definir o que fazer, né? Ou seja, qual o primeiro passo? E nisso, né, muitas coisas nos ajudam nesse processo, né? Porque se você pensa numa rotina, está lá tudo bem organizadinho, faz com que a gente ganhe tempo. Se você pensa em uma agenda, as coisas já estão lá mensuradas e direcionadas para o que você deve fazer em cada momento no tempo. Então faz com que a gente ganhe tempo. O que eu quero dizer é que a gente tem uma conformação das coisas, que a sua organização e a maneira como a gente vai assimilando, aprendendo cada passo na nossa vida, permite com que a gente tome contato com certas coisas e possa ter mais agilidade nisso. E
no meu caso, né, em relação à ansiedade, se dá quando eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer agora, qual é o passo que eu tenho que tomar. Então, assim, vamos pensar no seguinte: o mundo, nosso mundo contemporâneo, nosso mundo moderno, ele já vem todo fomentado, né, todo ajustado para que as coisas sejam de fácil uso, né? Isso não é algo ruim, na verdade. É algo que nos torna prático, nos faz ganhar tempo, né? O problema é que muitas vezes a gente fica defasado na questão de pensar. Então, se eu sempre estou ganhando tempo, se eu nunca tenho um esforço relacionado a isso, eu fico fragilizado em relação a isso. Então, sei lá, por exemplo, eu tenho aqui um livro. Um livro eu simplesmente pego, abro e leio, né? Ele faz... Não tem segredo, ele é autoexplicativo. Uma embalagem, por exemplo, de comida, né? Sei lá, de uma guloseima, tipo um biscoito ou batata frita. Você simplesmente pega e abre e acabou. Não tem um mistério em relação a isso. Mas nem tudo na vida a gente tem essa clareza. Um exemplo comum que é corriqueiro da minha rotina, né? Eu trabalho dando aula de música a domicílio, então eu preciso sempre organizar o melhor trajeto que vá poder aproveitar o melhor tempo, né? E questão dos gastos em relação ao transporte, né? Então eu preciso pensar na questão do fluxo, né, do trânsito, preciso pensar na proximidade, né, de cada aluno, preciso pensar também no material que está sendo trabalhado com cada um, né? Porque muitas vezes alguns têm uns materiais parecidos, eu não preciso levar todos eles juntos, né? Enfim, são tudo questões logísticas que a gente precisa pensar. Quem trabalha atendendo a domicílio tem essas questões. E se há um fluxo de muitos alunos novos, ou se há necessidade de reagendamentos, né, remarcações, por qualquer coisa que seja, eu preciso sempre repensar como eu vou organizar a minha rotina, né? E pense, essas informações todas dispersas na mente, elas viram uma poça, assim, uma sopa de letrinhas que não faz o menor sentido. Então, assim, eu não sei como a ansiedade atinge você, né? Nesse momento em que essas coisas todas aparecem, né, na sua frente, você fica meio doido né, dando choque, assim, né? Como eu tenho uma amiga que é bem assim, bem engraçado, mas, coitada, isso tem que ser trabalhado, né? Eu tô rindo porque de nervoso, talvez, mas é uma coisa que é um inimigo silencioso, né? Quem tá de fora não consegue perceber que a gente tá detonado, né? Mas no meu caso, eu fico simplesmente apático, eu não consigo fazer nada. Eu travo. Porque me falta uma clareza mental do que precisa fazer em cada momento. Então, eu sempre costumo falar aqui da minha profusão de ideias, né? Penso numa ideia e começo a pensar um pouco nela, já vem mais 5, mais 6, mais 10. Ótimo, fertilidade mental. Beleza. Mas isso gera um outro problema, que é justamente quando vem uma ação, uma atividade a ser feita, vem a proliferação de resoluções. E aquela coisa, né, que atiça assim a gente de um perfeccionismo, que é aquela de encontrar a melhor solução, né? Então a gente tem esses perfeccionismos que a gente precisa trabalhar. Então, assim, se esse ponto, né, de estagnação gera um problema, que é o seguinte: se eu não consigo fazer mais nada, eu vou ter logo muito mais coisas para fazer, e o que eu poderia resolver naquele dia, vou precisar de mais alguns dias para resolver, e vai gerando uma bola de neve. Aí tem uma questão. Pela minha experiência, está um barulheiro aqui, né? Misericórdia. Pela minha experiência, o que a gente precisa desenvolver, a gente consegue resolver em 1 ou 2 horas. E a maior parte do tempo que a gente perde não resolvendo as coisas é né, que a gente atribui a estar resolvendo coisas, é de tempo que a gente perde, seja na dispersão, seja pensando na melhor possibilidade, porque na verdade a gente não sabe como resolver as coisas. Então, assim, isso vai fazendo com que a coisa fique um elemento pesado, assim, coisa meio fantasmagórica, assim, parece que a gente não consegue tangibilizar
o problema, né, o inimigo. E aí entra a escrita, tá bem? Então assim, eu não sou de fazer isso, mas se você está me acompanhando até aqui, por favor, já deixa um like no vídeo, se inscreva no canal se você está gostando do vídeo até aqui. Mas enfim, vamos só para fazer uma pequena pausa para agora inserir a ideia da escrita, né? Existem algumas formas de você trabalhar isso. Eu ultimamente tenho trabalhado com o que eu conheci há pouco dias na internet chamado Zibaldone, né? Que é um caderno de tudo. Ele tá lá, ele chega lá e joga um monte de coisa aqui. Eu sempre fiz isso, né? Esse caderno do caos aqui, que tem todos os assuntos, né? Desde tipo, preciso fazer, comprar tais e tais coisas, né? Ou conseguir atingir tal meta, né, financeira, ou resolver tal e tal problema na minha casa esse mês. Assim como tem, sei lá, sobre a linguagem que pavimenta o caminho até nossa vida interior, né? Que foi o tema de um dos vídeos recentemente. Então assim, para mim isso sempre funcionou muito bem, eu não tenho problema com isso. Eu defino uma página para cada assunto e, né, marcha na caneta aqui, caneta neles, né? E vou fazendo. Isso ajuda a organizar as coisas. Mas existe uma outra coisa que para mim vem como um estágio anterior. Porque assim, eu falei da ideia da organização. E a organização, para que ela aconteça, ela precisa de uma ordem. Ordem é um assunto que é mais sutil do que parece, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Em breve. Qualquer coisa vocês me cobram aqui nos comentários, tá? Para ter organização é necessário ter ordem, porque a ordem vai permitir com que a gente coloque as coisas no seu devido grau de importância. Então, essa importância, né, esse grau de importância que a coisa vai receber, vai também permitir que a gente coloque prioridades e também uma sequência. E esse ponto da sequência que é o elemento principal. Aí vamos lá. Esse elemento aqui, esse caderno de tudo, o Zibaldone, ele vai servir num outro momento. Porque antes disso eu acho que é importante fazer um diário. Porque à medida em que a gente vai escrevendo no diário com essa sequência, com essa constância, a gente vai percebendo que na nossa vida, no nosso dia a dia, existem certas coisas que marcaram a gente, marcaram de um subnível ou num nível mais profundo, que não ficou consciente pra gente. A gente simplesmente tomou contato com aquela situação, com aquela ideia, mas não fez daquilo algo que algo tangibilizado, né? Como isso aqui me gerou um problema ou me gerou um outro estado. Então justamente o que a gente vai fazer no diário é simplesmente escrever todas as coisas que nos passaram. E na medida em que a gente vai escrevendo todas as coisas que nos passaram, é até difícil fazer isso, né? Então, mas é importante no começo escrever tudo, porque a gente não tem ainda a clareza do que é mais importante. A gente vai, no momento que a gente está escrevendo, trazendo com isso essa carga emocional de cada momento. Isso é um ponto muito importante, né? Que eu até oriento, né? Sempre que eu estou ensinando isso como uma espécie de metodologia da escrita, eu oriento isso, que a pessoa consiga escrever tudo e ir percebendo qual o estado, qual o ânimo que ela fica quando ela vai passando por cada uma dessas colocações, cada uma desses problemas, como se fosse cada uma dessas dificuldades, né, vamos dizer assim. Ou seja, cada situação tem um elemento emocional ali que está regendo, só que a gente não percebe porque a gente está muito dentro da coisa. Quando a gente escreve, o que a gente faz? A gente faz um distanciamento. E daí a gente vai percebendo que tem coisas que são muito mais valiosas para a gente do que outras. Há momentos do nosso dia em que nós fomos muito felizes
E no momento em que estávamos sendo felizes, nós não percebemos isso. E há uma necessidade de resgatar esse ponto. Então, no momento em que isso é estabelecido, ou seja, há um elemento que é importante para mim, que eu não estou trabalhando, eu simplesmente coloco agora mais intenção em cima dele, desse elemento, e busco desenvolver ele, tomar contato com ele no meu dia a dia de forma mais presente. E daí então vem o Zibaldone como um elemento que vai poder depois definir certas necessidades, né? Então assim, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui sobre metas, né? Eu vou escrevo primeiro sobre a necessidade de saber o que é o ser, né? O que é o espírito, como estudar filosofia. Mas também há algumas coisas aqui, né? Começar a planejar, né, os eventos de final de ano que eu preciso organizar, né? Voltar com as práticas do repertório de piano, né? Que eu tenho estudado apenas para dar as aulas. Terminar os preparativos do curso, né? Então aqui escrever o livro sobre os sonetos. Então assim como tem os elementos, eu anotei aqui todas as coisas que são importantes para mim, tanto em nível pessoal quanto obrigações, né? Só eu não estou querendo trazer as obrigações para também não ficar uma coisa assim meio doida, mas assim, à medida em que eu fui percebendo que há uma falta no desenvolvimento disso, eu vou então estabelecendo as coisas como, não como caixas, mas entenda que eu vou tangibilizando, né, esses elementos, esses objetivos, tá? E eu vou então definindo com calma. Aí é uma coisa importante, eu não posso ter pressa nesse momento, eu preciso fazer muito calmamente. Eu tenho adotado, né, nos vídeos uma fala mais expansiva, mais assim, para frente. E aqui justamente nesse eu escolhi fazer de um posicionamento mais calmo, mais tranquilo, porque eu pensei o seguinte: eu preciso levar o tempo que eu precisar para trazer essa mensagem, porque é necessário escutar com clareza, com tranquilidade. Então escreva com clareza, escreva com tranquilidade. A princípio eu acho que clareza não é muito possível de ser conseguida, porque a gente está meio confuso mesmo. Mas à medida em que a gente vai escrevendo, vai tendo esse hábito, as coisas vão aparecendo de forma mais clara pra gente. Então assim, a ideia é que a gente pegue todos esses fantasmas que estão orbitando na nossa psique e vá dando a eles uma forma e um nome, tá? Nas tradições antigas, né, grega e, né, judaico, e, enfim, muitas outras, fala muito sobre a ideia do nome. E se você tem o nome da coisa, aquela coisa não tem um poder sobre você, porque você tem o nome dela. Então, quem tem o nome tem o poder sobre a coisa e pode então desenvolver um controle sobre isso. Então, o primeiro passo no processo de organizar, né, esse zoológico que está dentro de nós, né, essa loucura, é justamente dar nome a cada uma das coisas. E no momento em que a gente vai atribuindo o nome de cada uma dessas coisas, elas vão deixando de ter um poder tão aterrador sobre nós. E aí eu vou percebendo, no momento que eu vou escrevendo, eu vou percebendo que, né, eu tenho aquela calma, aquela disposição de espírito para fazer, e eu vou vislumbrando já uma resposta clara. Preciso fazer tal coisa. A clareza aparece para mim porque eu me permiti fazer com que ela aparecesse. Eu me permiti esse espaço, eu me permiti colocar alguns elementos, ou discriminar certos elementos, né? Separar certos elementos em suas categorias e
ver que eles não passam de objetos que estão me acompanhando e que eu tenho responsabilidade sobre eles, mas que em nenhuma circunstância eles são eu mesmo. Eu tenho que dominá-los, eu preciso, não posso deixar que essas coisas me dominem, eu não posso me confundir com essas coisas, com essas irrupções de expressões da minha vida. A partir de então que isso acontece, eu tenho então uma clareza naquilo que eu quero buscar, eu vou definindo a ordem que isso vai acontecer. Porque, por exemplo, é importante que a gente, pensando em hábitos, né, os hábitos matinais sejam feitos pela manhã, né, e os hábitos, né, da tarde pela tarde, os hábitos da noite pela noite, e que a gente possa, por exemplo, almoçar na hora do almoço, enfim, acho que ficou claro, né? Então, assim, existe uma ordem temporal em que as coisas precisam ser feitas. Na nossa mente, a gente pode fazer tudo em qualquer lugar, em todo momento, né? Mas não é apropriado isso, não é adequado, né? Inclusive, quem busca a sabedoria deve saber que fazer algo bom no momento incorreto não é uma decisão sábia. Da mesma forma que a gente precisa encontrar não só um momento ou um lugar para cada coisa e uma ação para cada coisa, mas também um momento para cada coisa, um espaço no tempo para cada coisa. Então, assim, se você sofre com ansiedade, independente da forma com que ela se manifeste em você, eu diria para você se priorizar nesse aspecto, mas não para você virar um egoísta que está simplesmente querendo se priorizar, mas entendendo que isso de estar mal consigo é algo muito pernicioso, tanto para si quanto para aqueles que estão ao seu redor, e que você, sendo uma luz, né, ou tendo essa clareza, essa objetividade para resolver os problemas, se torna uma pessoa mais forte mesmo, né? Mais presente, mais disponível para aqueles que precisam da sua presença, para aqueles que dependem de ti. Então, isso vai fazendo com que a gente retome a ver certa graciosidade na vida. Contemplar a luz do sol, olhar o horizonte, contemplar o nascer do sol, ouvir o canto dos pássaros. Tudo isso precisa de tempo para se apreciar. As coisas boas da vida acabam se tornando maldição quando a gente não está com o coração ajustado para essas coisas, porque a todo momento a gente se lança para um futuro que pode, na verdade, nunca chegar. E o melhor que a gente pode fazer é se concentrar no nosso momento presente. Tá bem? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil para ti. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. Eu vou gostar de compartilhar as experiências de vocês e as minhas, né? Tchau, tchau.